Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora, sejam bem-vindos ao meu canal e o assunto de hoje é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Foi um romancista, cronista, poeta, teatrólogo, tradutor e jornalista brasileiro. É um dos maiores nomes da literatura brasileira. Utilizou 21 pseudônimos. Uma curiosidadezinha aí. Eu sei que tocar no nome de Machado de Assis pode até causar muitos arrepios em muitos estudantes, né? Porque existe esse estigma pela obra e pelo autor de que é difícil, de que é chato, por conta de ser uma leitura obrigatória no ensino médio. E muitas pessoas não conseguem tomar o gosto pela narrativa do Machado, pela escrita dele, por conta desse trauma, né? Lá do ensino médio, né? Esse trauma juvenil. Muita gente até nunca mais dá uma chance, tá? Mas eu vou tentar fazer com que vocês mudem de ideia, tá? Ah, é só para avisar, talvez seja um pouco longo esse vídeo, mas é porque eu quero esmiuçar e falar sobre Machado não é simples. Ele não foi simples e então não dá para fazer uma coisa simplória, né? Mas eu espero que vocês gostem. Algumas curiosidades que eu vou listar aqui para vocês, que eu vou falar, eu pesquisei, elas estão disponíveis no site da Academia Brasileira de Letras. Inclusive tem um site muito lindo feito pelo MEC, também em homenagem a ele. Ao final eu vou passar os sites, ou até melhor, eu vou deixar na descrição os links, tá bom? Que tem umas outras informações que eu trouxe de outros lugares também que eu quero deixar aqui, beleza? Vamos lá então? Então, para começar, eu vou falar sobre algumas curiosidades acerca do Machado. Machado teve uma infância muito difícil. Perdeu a mãe muito cedo e a irmã mais velha também. Foi criado no Morro do Livramento. O seu pai logo casou-se novamente e Maria Inês da Silva lhe ensinou o pouco que ela sabia. Ele não tinha recursos para o estudo, então uma característica que se nota nele é quase todo o aprendizado dele foi pelo autodidatismo. Ele era um autodidata. Então você veja, né? Ele não tinha recursos, mas ele deu um jeitinho de aprender. Publicou seu primeiro trabalho literário aos 15 anos, no Periódico dos Pobres, datado do dia 3 de outubro de 1854. É um soneto chamado A Ilustríssima Senhora D.P.J.A. Em 1855, foi publicado seu primeiro poema, Ela, na revista literária Marmota Fluminense. Em 1856, foi tipógrafo na Imprensa Nacional, local onde conheceu o autor do Memórias de um Sargento de Milícias, o Manuel Antônio de Almeida, que viria a tornar-se o seu protetor. Em 1858, também na Marmota Fluminense, foi publicado seu primeiro conto, Três Tesouros Perdidos. Então, ele trabalhou como jornalista em inúmeras revistas e inúmeros jornais. Aí foi onde ele teve muitos contatos, tá? Inclusive com Quintino Bocaiúva, que era o dono do jornal O Globo. Ele estreitou os laços com alguns autores da época também nesse momento. Ele trabalhou como censor, né? Tá escrito lá como censor teatral e como crítico também. Então ele foi muito multifacetado. O primeiro livro publicado por ele foi uma tradução de uma sátira em prosa, Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, de 1861. A comédia Desencantos é do mesmo ano. Essas obras, gente, vocês podem encontrar no domínio público, tá? Nesse site do MEC que eu já tinha citado, que depois eu vou deixar o link na descrição. Beleza? Ele trabalhou como tradutor também, e em algumas de suas traduções estão Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Isso foi em 1866. Dizem também que uma das primeiras traduções de O Corvo, do Edgar Allan Poe, foi feita por Machado. Vocês vão encontrar nesse mesmo site do MEC uma tradução do Oliver Twist também. Aqui eu vou falar um pouquinho agora, mas muito brevemente, assim, faz parte desse combo, dessa primeira parte do vídeo, que são as curiosidades, sobre a amizade dele com o José de Alencar. Ele era muito amigo do José de Alencar, principalmente do filho de José, que era o Mário. Mas ele admirava demais o José, né, como escritor e tudo mais. E foi o José quem apresentou o Castro Alves ao Machado. E o Castro estava aí, né, despontando como poeta dos escravos e estava fazendo um sucesso aí. O José pediu que o Machado guiasse ele por esse caminho, né, da escrita.
vou até ler um trechinho aqui. No que foi publicado, vou até ler isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Foi publicado no Jornal de Poesia, só não tinha a data. É aqui, ó. Seja o Virgílio do jovem Dante. Conduza-os pelos ínvios caminhos por onde se vai a decepção, a indiferença e finalmente a glória, que são os 3 ciclos máximos da Divina Comédia do Talento. Ó, a menção aí, ó, a Divina Comédia. Quem assistiu meu vídeo em homenagem ao Dante Alighieri vai estar ligado na referência. Aqui ele também publicou algumas poesias, tá, gente? Eu vou citar algumas, né? Crisálidas, de 1864, Falenas, de 1870, ó, aquele vídeo que eu falei do poema Coração Triste, tá fazendo uma referência aqui, ó, Falenas. Americanas, de 1875, e Ocidentais, de 1901. O primeiro romance que ele escreveu foi Ressurreição, de 1872. Ele costumava publicar os seus romances em folhetins, era muito usual isso na época. Então, primeiro era publicado em folhetins, né, nos periódicos, e logo em seguida colocavam em livro. A Mão e a Luva é um belo exemplo. Foi publicado em 1874 no Globo, em folhetim. Aí, de 15 de março a 15 de dezembro de 1880, foi publicado em folhetins na Revista Brasileira Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa é uma obra que inaugura a fase realista, não só do autor, como também no Brasil. Pouca coisa, né? Eu tenho uma memória muito engraçada com essa obra, né? Não é engraçada, mas eu acho interessante, assim, porque eu lembro que foi uma obra que a minha professora do ensino médio fez a turma inteira fazer fichamento, que é o resumo de página por página da obra. E ela quis fazer isso meio que castigando a gente, sabe? Porque a gente acabou descobrindo que ela estava anotando coisas no livro ponto que ela não estava passando de verdade, entendeu? Então ela meio que foi tentar castigar a gente com Machado de Assis. Olha só, eu achei uma delícia fazer fichamento, tanto que é uma obra que me marcou muito e eu lembro muito bem dela, por conta do fichamento, ó. Tem uma opinião formada, né, de todo mundo, assim, de que foi o Machado de Assis quem fundou a Academia Brasileira de Letras, mas não foi. Ele ajudou a fundar. Sem ele, o projeto com certeza não teria ido para frente, tá? Foi um projeto idealizado principalmente por Lúcio de Mendonça. Então esse é o nome que encabeçou todo esse projeto, mas o Machado foi peça fundamental nessa criação da ABL, tá? Foi no dia 28 de janeiro de 1897 que se instalou a academia e o Machado foi eleito o presidente. Cargo esse que ele exerceu até a sua morte. Foi patrono da cadeira de número 23 da ABL. A número 1 ele deixou para o José de Alencar, que morrera 20 anos antes da fundação da academia. Ele também trabalhou como crítico literário, tá? Aqui tem uma curiosidade bem interessante. Em 1878, ele publicou uma crítica ao romance português O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Essa crítica chamou a atenção do Eça, principalmente porque era uma época em que havia muitas edições clandestinas aqui em terras brasileiras. Então, o que aconteceu? O Eça nomeou Machado de Assis como o protetor dos seus direitos autorais da obra no país. Em 1884, ele passa a morar na rua Cosme Velho. Daí é que vem o apelido dele de o Bruxo do Cosme Velho. O bruxo, ninguém sabe direito por que chamavam ele desse modo, assim, mas é porque ele morava no Cosme Velho. Dizem que pegou mesmo esse apelido do bruxo por conta do Carlos Drummond de Andrade, que em um poema ele fez uma dedicatória a um bruxo com amor. E era pro Machado. Aí pegou o Bruxo do Cosme Velho. Em 1899, publica Dom Casmurro. Em 1901, ele junta o Crisálidas, Falenas, Americanas e Ocidentais num livro só, chamado Poesias Completas. Tem uma história engraçadinha acerca dessa edição. Dizem que o tipógrafo errou na hora de fazer a cópia, a tiragem, na dedicatória, no prefácio que o Machado tinha escrito. E ele tinha escrito a palavra cegara e o tipógrafo trocou o E pelo A e ficou cagara. Algumas edições foram distribuídas desse jeito, mas o que o Machado conseguiu salvar, ele e os amigos foram lá, ó, à mão, raspando a tinta, né, e escrevendo à mão o cegara, né, o E, fazendo o E. Tanto que é disputada essa edição que tem a letra, né, a correção manual é disputada
disputada por colecionadores e vale muito dinheiro. Em 1904 lança Ejaú e Zacó e em 1908 Memorial de Aires. Falece no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a obra machadiana e as escolas literárias? No total, são 7 livros de contos, 7 de poesia, 10 peças de teatro, 10 romances, inúmeras críticas, 4 traduções e 24 arquivos de crônicas. Tudo isso que eu falei vocês podem encontrar no site machado.mec.gov.br. Anotei aqui, mas eu vou deixar o link, tá? Só relembrando. A obra de Machado de Assis é de complexa precisão de a qual escola literária pertence, tá? Porque ele é múltiplo. Abrange praticamente todos os gêneros da literatura, né? Então, para você ver a grandiosidade, né, do autor. Ai, gente, eu falo assim porque eu amo demais. Eu admiro muito. Foge a qualquer denominação literária. Para vocês terem uma ideia, ele passou pelo romance, dá para identificar o parnasianismo, o indianismo, o realismo. Ele vai dançando ali por todas as escolas literárias, ele não pertence a nenhuma, propriamente dita. Mas a que a gente mais nota é o realismo, onde tem mais, né? Que a gente identifica as características precisas do movimento. Falei, né, que até foi ele que trouxe o realismo para o Brasil. Então, nessa parte do romance, Crisálidas, Falenas, né, essas poesias estão caracterizadas como romance. Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Tudo que é de antes de 1880 é considerado como fase romântica do Machado, tá? Do movimento indianista, a gente pode classificar o Americanas. Do parnasianismo, o ocidentais. Lembra que tá junto das poesias lá, né? Poesia completa. No realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó, Memorial de Aires e o Alienista. Uma curiosidade aqui que eu queria falar, já que a gente citou Dom Casmurro e eu já falei dessa amizade dele com José de Alencar, não sei se vocês lembram, mas em 2018 eu vi circulando muito isso pelo Facebook. E eu percebi, assim, que muita gente levou a sério e tomou aquilo como verdade, né? Porque se tá na internet, porque é verdade. Falando que Dom Casmurro foi baseado na história dele, do Machado, com José de Alencar e a esposa do José de Alencar. Na verdade, o Machado teve um caso com a esposa do José de Alencar e ele ficou tão obcecado por essa história que ele escreveu o Dom Casmurro para poder extravasar tudo aquilo que ele tinha vivenciado, entendeu? Isso é mentira, gente, tá? Por favor, não acreditem nisso. Ele era devoto à sua esposa, que logo em seguida eu vou falar sobre ela. Ela é tão importante na vida dele que ela vai ter um bloco só para ela aqui. O que acontece é que o Machado constrói tão bem, tão perfeitamente as questões de adultério, do comportamento humano, que as pessoas acabam confundindo, tentam achar um fundo de verdade naquilo. Mas como que você vai fazer uma obra realista se você não fala do comportamento que a sociedade tem, do comportamento humano? Isso é um pouco hipócrita, né? Não dá para você falar sobre realismo sem fazendo um conto de fadas. Impossível isso. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre a história de Machado e Carolina. Carolina Augusta Xavier de Novaes era portuguesa e veio para o Brasil em 1868. Ela é conhecida por ser muito senhora de si e muito intelectual. Ela vivia nas rodas de intelectuais em Portugal e quando veio para o Brasil não foi diferente. Carolina conheceu Machado através do seu irmão, que era o Faustino Xavier de Novaes. Ele foi um amigo do Machado de Assis e chegou a trabalhar com ele em um projeto, em um órgão. Talvez ela não fosse muito bem vista pela sociedade por ser uma mulher de 30 anos e ainda estar solteira, mas pretendente é o que não faltava para ela, é que ela não queria mesmo, ela estava muito bem, obrigada, solteira. Mas tudo isso mudou até ela conhecer o Machado. Iniciaram um namoro contra a vontade da família dela, porque ele trabalhava em jornal e era negro. Sim, Machado de Assis era negro. Eu já vou falar sobre essa questão também, tá? De como ele era
retratado e como ele deveria ser retratado. Tem muitos sites, já muitos livros arrumando essa falha gravíssima. Voltando ao assunto, Carolina e Machado casaram-se em 1869. Há relatos que dizem que foi ela quem incentivou o Machado a ler em inglês e conhecer a fundo a literatura inglesa. Eu li uma matéria no site da revista Cláudia, se eu não me engano. Eu vou colocar o link também porque é muito interessante. Eles fazem essa trajetória da Carolina junto com ele, falando que ela mudou o rumo dele, assim, é muito interessante. Eu vou deixar o link. E eu até separei um trechinho aqui em que a biógrafa do Machado, a Lúcia Miguel Pereira, ela fala que Carolina foi uma influência além da leitura para o Machado. Ela trabalhava meio que como revisora dele. Então funcionava da seguinte forma: o Machado escrevia antes de ir para o trabalho, deixava ali na sua escrivaninha, Carolina chegava de manhã, ia revisando, corrigia os deslizes ortográficos que ele cometia, dava ideias de expressões que ele poderia mudar, de situações, né? Aquela polida básica, né? Era quase um segundo eu do autor. Os primeiros capítulos de Memórias Póstumas foram ditados a Carolina, porque o Machado, ele estava com uma infecção na vista, nos olhos, e eles precisaram ir para Nova Friburgo até para ele poder fazer o tratamento disso. Então você veja só, Carolina foi o amor, companheira, foi companhia, né? É inspiração para o Machado, né? Ela foi um incentivo para ele em muitas formas. Ele ficou muito desolado com a morte dela. Foi em 1904. Em 1906, ele escreveu o soneto a Carolina, dedicado à esposa. Foi-se a melhor parte da minha vida. Foi o que ele escreveu numa carta para o Joaquim Nabuco, 2 meses depois dela ter falecido. Você vê que dó, né? Eles eram muito ligados, eles não tiveram filhos, tá? Agora a gente vai tocar num assunto que eu acho bem importante. Essencial até, principalmente nos dias que a gente está vivenciando. Machado era abolicionista, embora isso não fique muito explícito na maioria de seus romances, mas nas suas crônicas sim. As suas crônicas são pouco conhecidas. Talvez seja por isso uma grande maioria, até pouco tempo atrás pelo menos, achava que o Machado era isentão, como costumam falar, né? Nessa situação. Ele sendo um negro, como que ele poderia não tratar do assunto, né, da escravidão, como que ele poderia não tocar nesse assunto, não mostrar para a sociedade, né? Alguns até falaram assim que parecia que ele tinha medo de se perder, de perder o seu lugar de prestígio na sociedade, tudo, aquelas coisas, né? Se a gente analisar bem, eles põem o modo como o escravo, né, o negro era escravizado, como era maltratado. Ele mostra mesmo a condição do negro nessa situação toda, né? E é de um jeito muito incômodo. Pelo menos eu fiquei muito incomodada quando eu li o conto Pai contra Mãe. Esse conto abre aquele livro dos 100 melhores contos brasileiros. Deixa eu ver. Esse aqui. Então, ele vai mostrar a diferença entre um branco livre e uma mulher negra escravizada, passando pela mesma situação. E é interessante os nomes que ele dá para os personagens, né, para o branco e para a esposa dele, assim, é muita referência a essa branquitude, né, que é um termo que está sendo muito usado, que é o Cândido Neves e a Clara. Enfim, mas o intuito desse bloco aqui dentro do vídeo é falar sobre esse embranquecimento que houve na figura do Machado durante muito tempo. Agora eu vi, para falar a verdade, uma foto dele, de como ele seria mesmo, né? Se você for pesquisar, as fotos antigas dele sempre são num tom assim, que eles tentam clarear muito o tom da pele. Isso é um absurdo, né? É um jeito de dizer assim, olha, não pode haver um negro tão famoso, tão incrível, tão maravilhoso, né? É como se a sociedade quisesse esconder, né? Como não, né? Ela estava escondendo esse fato assim da gente, mas um absurdo. Em 2019, a Faculdade Zumbi dos Palmares criou a ação Machado de Assis Real. Inclusive tem um abaixo-assinado lá, tá valendo ainda, assinem, gente, porque é muito importante isso. E pede essa nova imagem do Machado nos livros, nas divulgações de livrarias, editoras e tudo mais, que coloquem como ele era realmente, né? Inclusive eu vou até colocar aqui como que era a foto antigamente, como que é hoje em dia.
Eles dizem no site da faculdade que essa é a primeira errata para corrigir o racismo da literatura brasileira. Machado era assim, negro, o maior autor negro que a gente já teve. E é nosso, muito nosso maior orgulho. Agora vamos falar um pouquinho sobre Machado e a linguagem? São quase 200 anos que nos separam do Machado. É normal que haja esse abismo entre nós no quesito de comunicação, né? No quesito da linguagem mesmo. É normal que a gente estranhe a linguagem utilizada por ele. Mas você sabia que os seus textos já foram considerados simples demais? Muitos críticos diziam que ele usava um português muito fácil. É irônico, não é? Isso mostra, gente, como a língua ela é viva e está em constante transformação. Muitas vezes, termos que a gente considera errado hoje em dia já foram considerados certo e vice-versa. A língua, ela é a documentação do seu tempo junto com a literatura, né? Mas é o que expressa melhor a sociedade daquele momento. Retrata cada época, né? Eu sei porque eu aprendi muito sobre isso conversando com muitos colegas, assim, muitas pessoas, né, amigos, debatendo. Até gente que eu não conhecia aí pela internet da vida. Eu comecei a debater sobre essas questões, né, do que é certo, do que é errado em alguns termos, porque eu acho que eu tinha uma cabeça um pouco fechada para isso. E hoje eu tô considerando aí que eu abri um pouco, né? E é tão bom quando a gente aprende, né? Quando a gente entende como as coisas realmente funcionam. Como agora, né? Hoje em dia a gente tem o internetês. As pessoas já abreviam muitas coisas, tem muitos termos, né? Muitas abreviações, assim, que são próprias da comunicação da internet, né? Quando forem estudar a nossa sociedade daqui a um tempo, né? Se tiver planeta até lá, eles vão entender que a gente era uma sociedade tecnológica. E é claro, vamos falar de Machado pelo Mundo. E é claro que eu não poderia finalizar esse vídeo sem falar que no início desse mês de junho, mais precisamente no dia 2 de junho, a edição em inglês de Memórias Póstumas de Brás Cubas, traduzido, né, uma nova tradução aí pela Penguin Classics, esgotou em um dia. Que beleza, né? O livro físico esgotou do site da Amazon e da livraria Barnes Noble. Essa nova tradução ficou por conta da Flora Thompson DeVoe. Ela até chegou a comemorar no Twitter, falando umas coisas bem bonitinhas, assim, falando que ela se dedicou muito para essa nova tradução. Ela admira demais o Machado. Um prefácio foi publicado na revista New Yorker, sob o título Redescobrindo o livro mais espirituoso já escrito. Mas engana-se quem pensa que essa história de tradução da obra machadiana é coisa de agora, tá? Isso aí, ó. Muito tempo. O próprio Machado trabalhou muito para isso. Tendo retrospecto, né? A gente voltando um pouquinho para trás. Em agosto de 2018, foi eleito o autor do mês pela London Review of Books. Já foi comparado a Anton Chekhov, Ítalo Calvino, Jorge Luiz Borges, Henry James, entre outros. Dizem que nos anos 50 houve um discreto boom machadiano nos Estados Unidos. Eu até trouxe uma nota do Correio da Manhã para ler para vocês. Só um instantinho. Machado de Assis já não pertence apenas à literatura brasileira. Suas obras passaram a interessar a outras culturas, sucedendo-se as traduções em várias línguas. Isso foi escrito pelo crítico literário Eugênio Gomes no jornal carioca Correio da Manhã, datado de 8 de dezembro de 1951. Helen P. Caldwell e William L. Gordon, eles foram tradutores, respectivamente, do Dom Casmurro e do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esses foram os que traduziram um pouco melhor, assim, nessa década dos anos 50. Teve casos, assim, que tiraram 9 capítulos do Dom Casmurro. Imagine só como é que ficou, né? Não fez sentido algum. Inclusive, a Helen foi a primeira intelectual a defender a honra da nossa Capitu. E aí, você acha que ela traiu ou não traiu? Pergunta que não quer calar. Para entender a obra, ela precisou recorrer ao Shakespeare, né? As obras de Shakespeare, como Otelo, Hamlet e tudo mais, para ela poder entender, para poder traçar um paralelo entre as obras. Inclusive, aqui uma nota de desabafo, algo assim que eu acho muito feio no comportamento do brasileiro,
dizer, por exemplo, assim, eu já escutei muito, mas eu prefiro o original, que é Shakespeare, porque acham que o Machado copiou, assim, né? Acho que é o Otelo, acho, o Hamlet, eu não me lembro qual. Mas dizem, eu já ouvi muito isso. Que falam, mas eu prefiro Shakespeare, né? Como se Shakespeare fosse, sim, muito original, né? Porque pesquisando muito, eu amo demais. Mas pesquisando a fundo, chega um momento em que não sabem se foi realmente Shakespeare quem escreveu as peças. Já fica um ponto de interrogação aí. Essa síndrome, né, que brasileiro tem de nunca valorizar o que é seu, mas valoriza, enaltece o que vem de fora, mas menospreza o que é seu. E a gente tem tanta coisa maravilhosa na nossa cultura. O Machado é um baita de um exemplo disso, né? Então, é isso, gente. Meu momento de desabafo, tá? Não seja esse tipo de pessoa. Machado mesmo investiu nessa sua internacionalização. Trabalhou duro para que circulasse, né, essas obras circulassem em Portugal, e ele queria também que ocorresse a mesma coisa na Alemanha, mas foi bem desencorajado pelo seu editor, Baptiste-Louis Garnier. Ainda bem que ele viveu para ver algumas de suas traduções, não em inglês, né? Por exemplo, 2 traduções para o espanhol, uma uruguaia e uma argentina. E agora, em 2020, o mundo redescobre o Machado. E fica aqui, né, uma vontade, assim, uma utopia. Bom, né, se o brasileiro que gosta tanto de imitar o comportamento do estrangeiro copiasse isso também, né, aderisse a esse redescobrimento do Machado e percebesse essa joia que a gente tem na nossa literatura. Tem uma coisa, viu? Ele é um autor hiper importante para vestibular e para quem vai prestar vestibular e Enem. Se vocês forem no meu Instagram, eu fiz essa lista de autores mais cobrados no Enem, tá? Então, são aqui vários. Aí o Machado tá aqui. Aqui eu imprimi, gente, porque eu achei muito bonitinho. Fiquei muito orgulhosa do meu trabalho. O Machado, ele tá aqui no realismo, aí romantismo, parnasianismo e indianismo, tá? Se vocês quiserem acessar depois, tem um resumo bem legal de cada um deles aqui. Eu acho que vai ajudar pra caramba. Tem os detalhes específicos, assim, mas que são mais cobrados, tá? Nessas provas. E uma questão que faltou ali na parte da linguagem, ele falava francês, ele sabia francês, inglês, grego, latim, alemão e português. São os 6 idiomas que ele sabia falar. E é isso, gente. Essa é a minha humilde homenagem ao nosso grandioso Machado de Assis. Que ele seja descoberto e redescoberto inúmeras vezes, porque é o nosso precioso da literatura. Viva Machado! E leia mais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer. Eu amei pesquisar, muitas coisas eu já sabia, eu já lembrava, assim, mas muitas outras coisas foi uma descoberta, foi um trabalho aí de 3 semanas muito interessante. E antes de encerrar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que eu comentei das crônicas, né? Tem esse livro aqui, ele foi lançado nos 100 anos dele, em 2008. O Mínimo e o Escondido. É maravilhoso, gente, tem as crônicas. E eu quis muito esse livro justamente porque eu nunca tinha ouvido falar de crônicas de Machado de Assis, né? Aqui, ó. Super recomendo, gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha e ativem o sininho para notificações. Comentem abaixo o que vocês acharam e até a próxima, gente. Um beijo.